Você já pensou no que realmente aconteceu depois que Jesus morreu? A história que você está prestes a conhecer vai além do que a maioria imagina. Por trás da crucificação, algo sobrenatural abalou o próprio equilíbrio do mundo. A terra tremeu, túmulos se abriram e o impossível se tornou realidade. Mas o que isso significa para nós hoje? E o que tudo isso revela sobre o destino que nos aguarda? Se você acredita que a morte é o fim, prepare-se para uma revelação que vai mudar completamente sua perspectiva. A verdade é muito mais profunda, e o que aconteceu após a morte de Jesus pode ter consequências diretas na sua vida, agora mesmo. O terremoto que abalou a terra. O vento parecia ter parado. As sombras das nuvens densas se alastravam sobre Jerusalém como um prenúncio sombrio do que estava por vir. Na colina do Gólgota, onde o corpo de Jesus pendia da cruz, o mundo segurava a respiração. O Filho de Deus havia pronunciado suas últimas palavras, está consumado, e com um último suspiro entregou seu espírito. Um silêncio assustador dominou o ambiente. Então, sem aviso, a terra se moveu. Primeiro, um leve tremor sob os pés dos que assistiam à crucificação. Mas em segundos, a leve oscilação transformou-se em um terremoto de proporções épicas. As rochas ao redor do Gólgota começaram a rachar, como se a própria terra estivesse gritando em resposta à morte do Criador. Os soldados romanos, que antes vigiavam a cena com indiferença, agora estavam alarmados. Alguns caíram ao chão, incapazes de manter o equilíbrio. As pessoas presentes começaram a correr, gritos de terror se espalharam. As construções em Jerusalém rangiam e balançavam, e pedras enormes se desprendiam das paredes, desmoronando ruas e casas. Era como se o mundo estivesse em colapso, incapaz de suportar o peso do evento que acabara de ocorrer. Mateus, o apóstolo que mais tarde registraria esses acontecimentos, relataria: a terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus 27, 51. Mas essas palavras mal capturam a intensidade do momento. O tremor não era um simples fenômeno natural, era uma manifestação física do que havia acontecido no plano espiritual. O Filho de Deus, que sustentava todas as coisas com o poder de sua palavra, havia morrido. E a natureza, que sempre existiu em harmonia com ele, reagiu violentamente àquela ruptura. Enquanto as rochas se partiam ao meio, parecia que o próprio véu entre o céu e a terra havia sido rasgado. Algo monumental acabara de acontecer, e todos podiam sentir isso, mesmo que poucos compreendessem. Era um sinal de que o mundo nunca mais seria o mesmo. Do outro lado da cidade, no templo, algo igualmente impactante acontecia. O grande véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, rasgou-se de alto a baixo. Não foi o terremoto que causou isso. O rasgo era vertical, de cima para baixo, um claro indicativo de que não era obra de mãos humanas. O próprio Deus, de alguma maneira misteriosa, estava abrindo caminho entre o homem e o sagrado. A barreira que separava Deus dos homens estava desfeita pelo sacrifício de Jesus. E enquanto o chão tremia e as rochas se partiam, aqueles que haviam ridicularizado Jesus agora olhavam para o céu, perplexos, incapazes de ignorar a magnitude do momento. Alguns caíram de joelhos, dominados pelo medo e pela reverência. Um centurião romano, com olhos arregalados, que antes havia supervisionado a crucificação com frieza, murmurou as palavras que ecoariam por gerações. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27, 44. O terremoto era mais que um simples fenômeno natural. Era o sinal físico de que algo profundo, algo cósmico estava acontecendo. A morte de Jesus não era apenas a morte de um homem, era a morte do próprio Deus encarnado.
A criação, que havia sido trazida à existência por ele, agora respondia ao seu sacrifício. As rochas que ele havia formado desde a fundação do mundo se partiram. O planeta tremia com a verdade que muitos ainda não compreendiam. O Criador havia se sacrificado por suas criaturas. Mas o terremoto não era o fim. Ele era apenas o primeiro de muitos sinais poderosos. Havia algo ainda mais surpreendente prestes a acontecer. A Terra não só reagiu à morte de Jesus, mas também seria palco de um milagre que ninguém poderia imaginar. A abertura dos túmulos. À medida que o terremoto começava a diminuir, o caos ainda dominava a cidade. Enquanto as pessoas se recuperavam do choque, algo inacreditável aconteceu. O tremor que abalou a terra não apenas rachou rochas e derrubou estruturas, ele atingiu os túmulos espalhados pelas colinas em torno de Jerusalém. Os túmulos começaram a se abrir. Era uma cena que nenhum olho humano jamais presenciara. As sepulturas de pedra, esculpidas nas rochas, começaram a se partir e seus portais foram quebrados. O que deveria ser uma cena de destruição e ruína, na verdade, se transformava em algo ainda mais sobrenatural. Os corpos dos santos que haviam morrido, que estavam adormecidos na morte, foram ressuscitados. Mateus descreve o evento com uma simplicidade surpreendente, mas o impacto era tudo menos simples. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que haviam dormido foram ressuscitados. Mateus 27, 52. Esse milagre único, registrado apenas no Evangelho de Mateus, não foi um simples acaso da natureza. Aquele tremor não era como qualquer outro. O poder de Deus estava se manifestando de forma incontestável. Imagine o terror misturado com a perplexidade dos que estavam por perto. As pessoas viam com os próprios olhos os túmulos se partindo, e o que parecia ser impossível tornava-se realidade diante delas. Aqueles que haviam morrido, cujas memórias já estavam guardadas nas mentes de seus entes queridos, agora caminhavam novamente. Os corpos, há muito inertes, voltaram à vida. Eram santos, pessoas piedosas que haviam vivido suas vidas fiéis a Deus antes de partir deste mundo. Esses homens e mulheres, ressuscitados em corpos físicos, começaram a caminhar entre os vivos. No silêncio atônito de Jerusalém, eles saíram de seus túmulos e, de maneira impressionante, dirigiram-se à cidade sagrada. Jerusalém, que já testemunhava a crucificação e o terremoto, agora se tornava palco de um espetáculo ainda mais extraordinário. Os mortos estavam vivos, andando pelas ruas, vistos por muitos. O que essa visão poderia ter causado na mente daqueles que os viram? Para os cidadãos de Jerusalém, ver aquelas figuras conhecidas, pessoas que até recentemente estavam entre os mortos, andando pelas ruas da cidade, era tanto uma revelação quanto um mistério assustador. Essas aparições testificavam algo imensamente poderoso. A morte estava perdendo sua força. O que era final e irreversível agora parecia temporário. Havia um novo poder em ação. Mas o mais incrível é que essa ressurreição dos santos não aconteceu de forma isolada. Foi diretamente conectada à ressurreição de Jesus, que ainda estava por vir. Mateus é claro ao dizer que, apesar dos túmulos se abrirem com o terremoto, esses santos só saíram e apareceram publicamente após a ressurreição de Jesus. Mateus 27, 53. O significado disso não pode ser subestimado. A morte de Jesus preparava o caminho para a vitória sobre a morte, mas sua ressurreição é que completava esse triunfo. Esses santos eram um prelúdio, um vislumbre do que estava prestes a acontecer com o próprio Jesus. Eles eram uma amostra do que Deus estava preparando para o futuro de todos aqueles que nele confiam. A ressurreição não era mais uma esperança distante ou um conceito abstrato. Ela estava ali, caminhando pelas ruas de Jerusalém, testificando daquilo que Jesus havia conquistado na cruz.
Para os que assistiam à cena, não restavam dúvidas de que estavam presenciando algo que transcendia a compreensão humana. Deus estava em movimento. A terra havia tremido, os túmulos haviam se aberto e o poder da morte estava sendo desfeito diante dos seus olhos. O sacrifício de Jesus na cruz não era uma derrota, mas o início de uma nova era, uma era em que a morte não teria mais a palavra final. A aparição dos santos em Jerusalém era um testemunho silencioso, mas poderoso, de que a vitória de Jesus não era apenas sobre os pecados do mundo, mas também sobre a própria morte. Assim como esses santos haviam ressuscitado, Jesus também ressuscitaria. E essa ressurreição seria o sinal definitivo de que o poder da morte fora quebrado para sempre. No entanto, a história ainda não havia acabado. Algo ainda mais grandioso estava por vir. A ressurreição do próprio Filho de Deus, o primeiro entre muitos, que transformaria para sempre o destino da humanidade. Um vislumbre do poder divino. O terremoto havia passado, mas o impacto de sua devastação ainda ecoava pela cidade. O que as pessoas não sabiam era que aquilo era apenas um sinal, um prenúncio de algo muito maior. Os mortos que saíram de seus túmulos, os santos ressuscitados, estavam testemunhando o que estava por vir, a ressurreição do próprio Jesus. Aquele era apenas um vislumbre do poder divino que estava prestes a se manifestar de forma plena. Com o passar das horas, Jerusalém estava imersa em uma atmosfera de inquietação. As notícias sobre o terremoto, o véu do templo rasgado e a aparição dos mortos ressuscitados circulavam de boca em boca. Mas enquanto muitos ficavam confusos, temerosos ou em negação, havia uma verdade que ainda não havia se revelado totalmente. A vitória sobre a morte estava para acontecer de forma definitiva. O momento da ressurreição de Jesus foi um ponto de virada não só na história, mas na própria existência humana. Mateus, o único evangelista a registrar esses detalhes únicos sobre os santos ressuscitados, nos faz entender que esse evento não foi uma simples coincidência. Deus estava preparando os corações para a realidade de que a morte, algo tão temido e definitivo, agora estava sob o controle do Criador. Aqueles que viram os santos andando em Jerusalém provavelmente se perguntaram o que aquilo significava. Era uma visão chocante, mas ela trazia consigo uma verdade. A morte não era mais o fim. Essa ressurreição dos santos apontava para um acontecimento ainda maior. Quando Mateus fala sobre a ressurreição desses homens e mulheres de fé, ele o faz conectando diretamente esse milagre ao triunfo que Jesus logo alcançaria ao vencer a morte. Esses santos foram como os primeiros a experimentar o que seria um futuro garantido para todos os que acreditassem nele. Jesus estava prestes a ser o primogênito dos mortos, aquele que seria o primeiro a ressuscitar com um corpo incorruptível, um corpo imortal que nunca mais veria a decadência. Era impossível ignorar a conexão profunda entre os acontecimentos. Aqueles santos ressuscitados simbolizavam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A morte, até então vista como o fim final, estava sendo desafiada, e a ressurreição de Jesus seria a resposta definitiva para essa questão. Ele seria o primeiro fruto da ressurreição, o primeiro a experimentar a vitória completa sobre a morte, e através dele, todos aqueles que acreditassem teriam o mesmo destino. O poder divino que ressuscitou esses santos era apenas um vislumbre do que estava por vir. Enquanto as pessoas processavam os eventos daquele dia, talvez muitas delas não compreendessem o significado total do que estavam testemunhando. Mas, de alguma forma, havia um reconhecimento, um pressentimento de que um novo capítulo na história da humanidade estava sendo escrito diante de seus olhos. A ressurreição daqueles santos era uma antevisão do que aguardava os que acreditassem no poder transformador de Jesus. A conexão entre a ressurreição desses santos e a ressurreição de Cristo era clara.
Os santos saíram de seus túmulos após o terremoto, mas só se revelaram após a ressurreição de Jesus. Era como se eles estivessem esperando suas novas vidas dependentes da vitória de Cristo sobre a morte. Isso não era coincidência, era a assinatura de Deus no grande plano de redenção da humanidade. No entanto, embora essa ressurreição dos santos fosse um testemunho incrível, ela ainda era apenas uma prévia do que estava por vir. O maior evento da história estava a apenas algumas horas de distância: a ressurreição do próprio Jesus. Quando ele saísse daquele túmulo, o curso da história mudaria para sempre. Não haveria mais dúvidas, não haveria mais trevas ou desespero sem resposta. Aquele que havia se entregado à morte estaria de volta à vida, e com ele traria a certeza de que a morte não teria mais a última palavra. O que aquelas aparições misteriosas nas ruas de Jerusalém significavam? Que uma nova era estava começando. A morte, que até então dominava o destino da humanidade, havia sido derrotada. E agora, através de Jesus, uma nova promessa de vida eterna estava sendo selada. A terra havia tremido e os mortos haviam sido ressuscitados, mas isso ainda era apenas o prelúdio para o maior de todos os milagres. A ressurreição de Jesus era iminente, e quando isso acontecesse, a humanidade não apenas entenderia o poder de Deus sobre a morte, mas também começaria a experimentar a esperança de uma nova vida, uma vida que transcendia a mortalidade. A vitória sobre a morte. O silêncio da madrugada cobria Jerusalém. As horas após a morte de Jesus haviam sido dominadas pela confusão e pelo medo. O terremoto havia sacudido a cidade, os túmulos foram abertos e os santos ressuscitados vagavam pela cidade, mas uma questão ainda pairava sobre todos: o que aconteceria a seguir? No terceiro dia, nas primeiras luzes do amanhecer, a resposta veio de maneira gloriosa e inesperada. O túmulo onde o corpo de Jesus havia sido colocado estava agora vazio. A enorme pedra que selava a entrada, movida pela mão invisível de Deus, havia sido rolada para o lado, revelando o interior vazio. E Jesus? Ele não estava mais lá. Ele havia ressuscitado, assim como dissera. Essa era a verdadeira vitória sobre a morte. Ao contrário dos santos que ressuscitaram no terremoto e voltaram a caminhar pelas ruas de Jerusalém, Jesus ressurgiu com um corpo glorificado, incorruptível, imortal. Ele não voltaria a morrer. Sua ressurreição não era apenas uma reversão da morte física, mas a derrota definitiva da morte em todas as suas formas. O momento que transformou o destino da humanidade havia chegado, e com ele, uma nova esperança surgia. O apóstolo Paulo, anos depois, refletiria sobre esse evento de maneira impactante, dizendo: "Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem." 1 Coríntios 15 e 20. A ressurreição de Jesus era o início de algo muito maior. Ele foi o primeiro a emergir vitorioso da morte, mas não seria o único. Todos aqueles que acreditassem nele, que confiassem em seu sacrifício, teriam a promessa da vida eterna. A ressurreição de Jesus não era uma vitória isolada. Era um símbolo do que todos os que nele acreditassem experimentariam no final dos tempos. Mas o impacto imediato da ressurreição se estendeu muito além de promessas futuras. Para aqueles que seguiram Jesus, especialmente seus discípulos, a ressurreição trouxe uma renovação de fé. Eles haviam testemunhado a morte do seu mestre, e o desespero havia tomado conta de seus corações. Agora, com a notícia da ressurreição, tudo mudou. A escuridão que havia envolvido suas almas se dissipou diante da luz radiante da esperança renovada. Aqueles que estavam em Jerusalém naquele dia não puderam negar os acontecimentos que testemunharam. Os santos ressuscitados andando pelas ruas eram prova de que algo sobrenatural estava em movimento, mas a ressurreição de Jesus foi a confirmação final.
A morte, que havia reinado com um poder implacável sobre a humanidade desde os tempos de Adão, agora estava derrotada. O próprio Paulo explicaria isso de forma clara. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 22. Jesus reescreveu a história da humanidade. A morte não tinha mais o domínio final. Ele havia inaugurado um novo caminho para a vida eterna. A vitória sobre a morte, no entanto, não era apenas um conceito teológico. Para aqueles que testemunharam a ressurreição de Jesus, isso foi um evento concreto, real e transformador. Quando Jesus apareceu para seus discípulos, ele não era um espírito ou uma visão fugaz. Ele estava ali, em carne e osso, com um corpo que carregava as marcas da crucificação, mas que ao mesmo tempo transcendia as limitações do mundo físico. A história de Tomé, um dos discípulos que duvidou da ressurreição, é emblemática do que esse triunfo significava. Tomé, ouvindo os relatos dos outros discípulos, não acreditou de imediato. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei, disse ele. Mas quando Jesus apareceu diante dele, Tomé não precisou tocar nas feridas para crer. A presença de Jesus, a força de sua ressurreição, era inegável. Tomé, atônito, exclamou: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. A vitória sobre a morte era agora uma realidade inescapável. Essa vitória ressoava em todos os cantos de Jerusalém. A ressurreição de Jesus trazia consigo uma mensagem poderosa e transformadora. A morte, que havia sido temida por gerações, não era mais um destino imutável. Jesus, o primeiro a ressurgir com um corpo imortal, mostrava a todos que a morte não era o fim, mas um novo começo. Aqueles santos que haviam sido ressuscitados e andavam pelas ruas de Jerusalém, testemunhas silenciosas da verdade de Deus, antecipavam essa vitória. Mas o milagre da ressurreição de Jesus consolidava essa verdade para sempre. O que começara com um tremor de terra e o rompimento de sepulturas culminava no momento em que o próprio Filho de Deus saía triunfante da morte. A morte havia sido derrotada. A ressurreição não era mais uma promessa distante, mas uma realidade viva. E todos os que acreditassem, assim como aqueles santos e os discípulos de Jesus, poderiam esperar ansiosamente pela vida eterna, uma vida sem a sombra do pecado e da morte. A nova era havia começado. O começo de um novo dia. Com a ressurreição de Jesus, um novo dia nasceu, não apenas para seus seguidores imediatos, mas para toda a humanidade. Era o início de uma nova era, uma era em que a morte havia sido derrotada pela própria morte do Filho de Deus. Um milagre tão poderoso que reverberaria pelos séculos, mudando para sempre o curso da história humana. Para os discípulos, o amanhecer daquele dia trouxe uma revelação que abalaria seus medos e incertezas. Eles haviam perdido seu mestre. Haviam visto sua morte com os próprios olhos, mas agora ele estava vivo. Não era uma aparição ou um sonho. Ele andava entre eles, falava com eles e comia com eles. Jesus havia triunfado sobre a morte e isso trazia consigo uma promessa imensurável. A morte não teria mais domínio sobre os que nele confiassem. Porém, havia algo ainda mais profundo acontecendo ali. A ressurreição de Jesus não foi apenas a vitória de um homem sobre a morte, mas sim a inauguração de uma nova criação. Paulo escreveu, em sua carta aos Coríntios, que Jesus foi o primeiro fruto da ressurreição. Primeira carta aos Coríntios 15 e 20. Isso significava que ele era apenas o primeiro de muitos que também experimentariam essa vida eterna. A morte, que até aquele momento era o destino final de todos os seres humanos, agora era vista apenas como uma passagem, um sono temporário do qual todos despertariam.
Quando os santos ressuscitaram e andaram pelas ruas de Jerusalém, eles não eram apenas uma manifestação do poder de Deus. Eram um sinal claro do que viria para todos os que acreditassem. Eles haviam sido ressuscitados, mas assim como Jesus, não foram ressuscitados para uma vida temporária, apenas para morrer novamente. A ressurreição deles era um prenúncio do destino reservado a todos os fiéis, um destino de incorruptibilidade, um corpo imortal que jamais seria tocado pela morte. O impacto dessa nova realidade foi tremendo. Para aqueles que testemunharam a crucificação de Jesus e agora viam os efeitos de sua ressurreição, o medo da morte desaparecia. Eles entendiam que a morte, algo que sempre havia sido visto como o fim definitivo, era agora um inimigo derrotado. O próprio Jesus, ao aparecer para João mais tarde na ilha de Patmos, declararia: "Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do Hades." Apocalipse 1:28. Jesus não só venceu a morte, ele agora governava sobre ela. O que aconteceu naquele dia foi o início de uma nova realidade para a humanidade. A ressurreição dos santos e a própria ressurreição de Jesus eram sinais claros de que a morte não era mais o destino final de ninguém. Todos aqueles que depositassem sua fé em Jesus teriam a promessa de participar dessa ressurreição futura, de serem transformados, assim como ele foi. A mensagem que começou a se espalhar por Jerusalém de que Jesus havia ressuscitado não era apenas uma notícia de esperança momentânea, era a inauguração de uma esperança eterna. Agora, por meio de Jesus, a humanidade tinha um caminho para Deus. O véu que havia se rasgado no templo no momento de sua morte simbolizava isso. O acesso a Deus estava agora aberto a todos. Não havia mais barreiras, nem medo, nem separação definitiva. Os discípulos, fortalecidos pelo poder dessa verdade, levariam essa mensagem para todas as nações. Eles testemunhariam a morte e a ressurreição de Jesus e proclamariam com ousadia que em Cristo a vida eterna era possível. A morte que uma vez reinou sobre a terra, agora tinha sido despojada de seu poder. Para todos os que acreditassem, havia agora a certeza de que a vida não terminava no túmulo. A ressurreição dos santos no dia da morte de Jesus foi apenas um vislumbre do que viria. Em um futuro ainda a ser revelado, todos os que morreram em Cristo experimentariam essa mesma ressurreição gloriosa. Como Paulo escreveu: "Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo." 1 Coríntios 15:22. Aquele novo dia, quando Jesus saiu da tumba, trouxe consigo não apenas a vitória dele sobre a morte, mas a vitória para todos os que o seguissem. E essa promessa permanecia. Assim como ele ressuscitou, todos os que nele confiassem também ressuscitariam para uma vida incorruptível, livre do pecado e da morte. A morte é o maior dos medos humanos, mas e se ela não for o fim? O que Jesus conquistou naquele dia ainda ecoa no presente. Ele não só derrotou a morte, mas abriu um caminho que poucos ousam percorrer. Se tudo isso aconteceu, o terremoto, a abertura dos túmulos, a ressurreição, o que está por vir? E mais importante, você está preparado para o que vem depois da vida? A eternidade aguarda uma resposta. Não deixe para depois o que está em jogo agora. A morte não precisa mais ser uma sentença final, mas a escolha, essa é sua, e ela é urgente.